E aí, gente, hoje é dia de darmos continuidade a essa nossa série, falando sobre a Bíblia, sobre teologia bíblica. E para dar continuidade, no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre o que faz a Bíblia ser a palavra de Deus. E hoje a gente vai confirmar a canonicidade do Novo Testamento. Então, quais são os pontos que fazem o Novo Testamento ser o que ele é? Então, simbora pro vídeo? E como eu já falei na introdução, hoje a gente vai falar sobre aspectos que comprovam ou que ratificam os livros, os 27 livros que estão no Novo Testamento como livros canônicos, livros que sim, deveriam estar lá na Bíblia, livros que sim, foram inspirados por Deus. No vídeo anterior, se você não assistiu, vou deixar aqui na descrição, a gente fala um pouco sobre a Bíblia ser a palavra de Deus e argumentos, inclusive baseados na própria Bíblia, que evidenciam, porque a Bíblia por si só, ela já é sua evidência. A gente vai ter outros vídeos falando também sobre a historicidade da Bíblia, mas a gente precisa entender uma coisa. A ciência é importante, ela ratifica muita coisa que a Bíblia diz, a história é importante, ela ratifica muita coisa que a Bíblia diz, mas elas não são maiores do que a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus está acima de toda e qualquer coisa. Então, aí é uma questão de fé, ainda que a história falasse o contrário, ou a ciência falasse o contrário, a Bíblia é a palavra de Deus, é o que nós cremos, é o que ela afirma sobre ela, e isso seria o suficiente. Porém, Deus é tão bom, ele é tão perfeito, que quando você vai estudar a história, quando você vai estudar a ciência, no final das contas, elas vão apontar para aquilo que a Bíblia fala. Por quê? Porque é a verdade. É a verdade soberana, é a verdade suprema, então não tem como negar. Tudo vai apontar para esse lugar. Mas vamos falar hoje especificamente do Novo Testamento, e depois a gente traz outros vídeos falando sobre defesas que você, como cristão, pode ter a respeito da Bíblia. Hoje, especificamente, vamos focar no Novo Testamento, tá? Então, como é que o canon foi formado? O canon do Novo Testamento, os 27 livros, ali, os Evangelhos, o Atos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, o Apocalipse, enfim. Como que eles foram considerados livros da Bíblia Sagrada? O primeiro aspecto que a gente precisa destacar é a apostolicidade dos livros. Se você notar bem, todos os 27 livros, ou eles foram escritos por um apóstolo, ou foram escritos por alguém próximos a um apóstolo e ratificados, confirmados por esse. Vamos supor, temos 12 apóstolos, né, contando ali com Matias, mas temos também um apóstolo de gentios, que é Paulo. Então todas, Mateus, um apóstolo, Marcos não era um apóstolo, mas ele andava próximo a apóstolo, próximo a Paulo, enfim, próximos a outros. Inclusive, toda a história, né, que ele escreveu, todo o texto narrado, foi narrado por alguém, muito possivelmente Pedro. Lucas caminhava muito próximo a Paulo. E Lucas, inclusive, se inspirou também em muitos dos registros de Marcos que vieram de Pedro e de outros discípulos, no caso, apóstolos de Jesus. E assim por diante. Então a gente tem João, a gente tem diversas cartas de Paulo, a gente tem Tiago, Judas, irmãos de Jesus, e assim sucessivamente. Então todos foram ali, naquele grupo que caminhou com Cristo, que acompanhou Cristo e que foi ensinado ou discipulado por ele. Então esse é o primeiro aspecto dos livros do Novo Testamento para eles serem aceitos como livros canônicos, livros que hoje constam na nossa Bíblia Sagrada, tá bom? O segundo aspecto que eu quero levantar aqui é o reconhecimento da autoridade. Como assim reconhecimento da autoridade? Quando você lê o livro, você vê um caráter espiritual nele. O foco do livro não é uma pessoa, apesar de contar histórias de pessoas. Por exemplo, o Atos vai contar a história da conversão de Paulo, mas ele não está focando em Paulo, ele está focando no que Deus fez na vida de Paulo, ou o que Deus fez através de Paulo a partir daí, ou antes, o que Deus estava fazendo através de Pedro e de outros apóstolos. Então o enfoque não são os indivíduos, mas o que Deus faz com eles, através deles, por intermédio deles. Então essa característica de apontar para o Senhor, ela é presente em todos os livros. Até mesmo nas cartas que Paulo direciona para as igrejas, que ele dá instruções, por exemplo, para as igrejas, o foco de Paulo não é em si. Inclusive ele fala assim: poxa, vocês estão brigando se eu sou de Paulo, se eu sou de Apolo, se eu sou de Cefas, quem somos nós? Deus é quem dá o crescimento. Então, até mesmo quando ele está corrigindo, ele aponta para aquilo que Deus ministra no seu coração para aquela igreja. Então, essa autoridade que os escritos do Novo Testamento têm, ele é
eles são, né, os livros são incontestáveis, tá bom? Então, em todos eles, essa autoridade está e ela também é incontestável. Outro aspecto que é muito importante e que alguns chamam de universalidade, o que é? Todos os cristãos da igreja primitiva reconheciam aqueles livros e não havia questionamento. Você deu um exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Os 4 evangelhos. Vamos falar dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles contam a mesma história, por vezes de perspectivas diferentes, por vezes citam pontos diferentes. Por exemplo, um fala que só foi um cego, outro fala que outros 2 falam que tinha 2 cegos. E aí você pode dizer, nossa, tem um erro aí. Um falou que era 1, outro falou que era 2. Não, às vezes um queria focar só em um dos cegos e o outro quis contar, além desse cego aqui principal, tinha mais um outro cego que também foi curado. É uma questão de perspectiva de quem está escrevendo, dependendo do objetivo que ele tenha. Para um, fala só de um, ok. Mas é interessante que esses escritos, Mateus, Marcos, Lucas, eles datam de uma data muito próxima ao acontecimento, cerca de 30, 35 anos ali após, pelo menos o primeiro deles, né, que é Marcos. E as histórias, elas citam nomes dos lugares, elas citam nomes de pessoas. Por exemplo, a filha de Jairo. Dava para você, todo mundo sabia quem era Jairo, considerando a posição dele, considerando o que ele fez. Então dava para ir na casa de Jairo e falar assim, e aí, tua filha realmente foi ressuscitada pelo Messias? E Jairo poderia confirmar essa história, não só Jairo, mas vamos supor que Jairo tivesse falecido já. Dava para confirmar com a filha dele que aquela história era real. Então, os evangelhos, eles têm essa questão, eles citam a história, citam o lugar, citam o nome, eles nos fornecem dados que era possível. E é interessante que não há questionamentos, não há nenhum outro livro questionando isso, não há nenhum outro historiador que achou escritos daquela época questionando. Sim, questionando a autoridade de Jesus, porque alguns acreditavam que ele era o Messias, outros não. Mas até mesmo quem não acreditava em Jesus como Messias, fala que sim, ele curava, sim, ele arrastava multidões, sim, ele pregava. Só diz assim, só que ele fazia isso porque, sei lá, ele fazia em nome de Beelzebul, por exemplo. E é interessante que a própria Bíblia afirma isso, que naquela época existiam pessoas que questionavam Cristo como Messias, mas todos eles eram testemunhas do que ele fazia. Pilatos, quando ele olha para Cristo, ele fala assim, eu não tenho nem como te acusar, por que as pessoas estão te acusando? É porque você está dizendo que é o rei deles, isso não me incomoda. Então, assim, tudo na história apontava para um lugar que comprova, que mostra, que diz assim, foi real. Então, a universalidade, todos ratificam, e se não ratificam também não tem nada contra aquilo que está escrito nas escrituras. Inclusive a Bíblia é o livro mais lido mundialmente e mais distribuído em diversos idiomas que existe hoje, e glórias a Deus por isso. Esperemos que mais pessoas conheçam o que está lá escrito nas Sagradas Escrituras. E por fim, o quarto e último ponto, que é o primeiro que a gente já falou lá no Antigo Testamento, que é a inspiração. É notóvel, eu não sei qual a expressão fica melhor, mas é notável que Deus está ali. Seja porque os apóstolos fazem questão de citar. Mateus, por exemplo, ele cita muito o texto do Antigo Testamento. Então, a Bíblia ela não entra em contradição. Ele pega o que está escrito no Novo Testamento, na Nova Aliança, e ele aponta para o que já foi dito antes. Porque Deus, de Gênesis e Apocalipse, ele tem apenas uma afirmação. Vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Foi o que ele falou para Israel, foi o que ele expandiu para os gentios, e desde o Gênesis, desde que ele faz a promessa a Abraão, ele fala, vou te dar uma terra, vou te dar um povo, vou te dar, e através desse povo as nações serão abençoadas. Então, desde Gênesis, Deus já falava sobre todos nós, sobre gentios, sobre nações, sobre todo olho, sobre todo espírito, sobre todo o corpo, toda a carne conhecê-lo. Então, o objetivo de Deus era ser Deus, ser nosso Deus. De Gênesis a Apocalipse, você vê a Bíblia falando, e eu serei o seu Deus. Ezequiel, eu serei o seu Deus. Em Jeremias, Deus fala, eu serei o seu Deus. Em Apocalipse, Deus fala, eu serei o seu Deus. Em Coríntios, Deus vai falar em toda a Bíblia, eu quero ser Deus. Deus desse povo. Então, ela não entra em contradição. Ela é totalmente inspirada do início ao fim por esse Deus que quer se revelar para nós. Então, esses são os 4 pontos que eu quero destacar aqui para você, do que muitos historiadores, muitos teólogos apontam como destaque, né,
da veracidade, da canonicidade dos livros do Novo Testamento. Eu de verdade espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido um pouco aqui com a gente e que você assista os próximos vídeos. A gente vai continuar postando aqui teologia de um jeito simples e acessível para você ir começando essa sua jornada de saber teológico, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece, deixa aqui teu like, teus comentários, a gente quer crescer e ser edificado por aquilo que você escreve também. Até o próximo vídeo.